Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso projeto Confeitaria de Sucesso em Casa, tá bom? Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente assa vários bolos ao mesmo tempo. Cria uma grande produção de bolos rápida e fácil, tá certo? Primeiro de tudo, pessoal, a gente já tem que deixar nossos ingredientes pesados, todos eles. Aqui eu vou fazer aqui 3 bolos. 3 receitas de bolos aqui, onde eu vou tirar já 6 bolos. Eu quero 2 bolos de cada. Isso aqui é para entrega do nosso buffet aqui em casa, do nosso delivery. Então a gente precisa trabalhar de forma correta para simplificar o nosso trabalho render cada vez mais. Meus fornos já estão pré-aquecendo, tanto o elétrico quanto o a gás. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer rápido, tá? Eu vou usar o liquidificador, a minha batedeira. Aqui já está as minhas formas e todos os ingredientes pesados. O bolo que eu vou fazer aqui, vou fazer de cenoura. Já estou com os ingredientes de cenoura pesado. O bolo de chocolate, que eu vou fazer brigadeiro. E o bolo caçarola. Já está todos os ingredientes aqui separados também. Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai começar com o bolo caçarola. Uma forma aqui para a gente montar nossas formas. O processo do caçarola na batedeira é o mesmo processo que eu uso no liquidificador, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar os nossos ovos na batedeira e o nosso açúcar. E vamos bater aqui até montar. No liquidificador é o mesmo processo. Eu bato primeiro o açúcar com o ovo, tá? Para depois acrescentar os ingredientes e mexer na mão no nosso bol. Vou bater aqui até montar. Pessoal, enquanto vai batendo, eu vou montar as nossas formas com o nosso desmoldante caseiro, tá? Para quem assistiu uma aula anterior aí, a gente ensinou a fazer o desmoldante caseiro. Outra pergunta que me faz, Giovanni, qual a quantidade de desmoldante, pessoal? Essa quantidade aqui, ó, é que eu irei passar na minha forma, tá? Não precisa aquele exagero de desmoldante. O segredo de não grudar seu bolo é temperatura exata. Você tem que fazer ali, pesar os ingredientes já padronizados e a temperatura exata do meu forno, né? Como eu falei para vocês antes, de 180 a 200 graus. E vou montar nossas formas aqui enquanto eu bato meu açúcar e meu ovo, tá bom? Aqui na batedeira, pessoal, como eu expliquei antes, a gente bateu o nosso ovo e o açúcar, tá? Para o bolo caçarola. O que é que eu preciso acrescentar aqui agora? Vou acrescentar os líquidos, que é o nosso leite e o nosso óleo, que já está pesado aqui também, tá bom? Esse é o segredo, pessoal, para vocês aí criar uma produção de bolo rápida. Como assar vários bolos rápido, tá? Aqui vocês vão ver que eu vou gastar em média de 35 minutos para produzir 6 bolos. Então entre 1h10, 1 hora e um pouquinho aí, eu posso estar produzindo aí 12 bolos, tá? Eu vou fazer 3 sabores aqui. Depois eu ainda tenho que fazer mais o bolo de mandioca, de abacaxi e o de milho cremoso, o de milho verde na palha, tá? Depois eu vou trazer um vídeo ensinando a fazer esse bolo de milho, é o bolo que mais sai do meu cardápio. Lembrando, se você tem alguma dúvida como cardápios de bolos, como elaborar um cardápio adequado para que você já possa trabalhar e já faturar, vou deixar aqui nos cards aparecendo um vídeo, e no final do vídeo também tem, e vou deixar no link da descrição esse vídeo para você ver como elaborar o cardápio da maneira certa, tá? Não precisa um cardápio muito grande, muito extenso, para você criar uma grande produção de bolos aí na sua casa. Que é o fundamento do nosso projeto, que é o projeto Confeitaria de Sucesso em Casa, onde eu ensino vocês a faturar de 3 até 5 mil reais por mês, trabalhando aí na sua casa, na sua cozinha, utilizando o que você tem, tá certo?
Tá, coloquei aqui os nossos líquidos já, pessoal. Agora eu vou colocar o nosso coco e o queijo, que esse bolo aqui é o nosso bolo caçarola. Meus ingredientes... Eita, caiu aqui. Então, pessoal, como vocês sabem, né? Eu gosto de peneirar a farinha. Por que você peneira a farinha, Giovanni? Pessoal, evita de criar aquelas bolotazinhas no seu bolo e ajuda o seu bolo a ficar mais fofinho, tá? Então, eu peneiro a farinha já junto com o fermento aqui. Deixa eu tirar aqui esse pó. Nosso globozinho aqui. E eu vou peneirar a farinha e o fermento dentro do nosso bol da batedeira. Ah, Giovanni, não vai bater na batedeira? Não precisa peneirar? Pessoal, eu aconselho peneirar, tá? Todos os meus bolos eu peneiro a farinha. Aí agora vamos misturar. Descolar essa lateralzinha que fica aqui na nossa batedeira. E vamos bater. Pessoal, misturou, já tá pronto o nosso bolo. Por quê? Esse processo aqui que eu faço no bolo de bater o açúcar junto com o ovo, evita de criar aquele cheiro de ovo no seu bolo e ajuda a montar o nosso bolo, dá leveza ao nosso bolo e maciez, tá bom? Esse é um segredo no processo de preparo. No liquidificador, se você for fazer, é a mesma receita, mas é o mesmo, eu faço o mesmo processo. Eu bato primeiro o açúcar e o ovo no liquidificador, depois eu coloco os outros ingredientes e volto a bater novamente. Ou misturo na mão, eu bato tudo no liquidificador, não tem problema. Mas esse é o segredo. O segredo de seu bolo sair fofinho, sem aquele cheiro de ovo, está no modo de preparo. Estou aqui com as nossas formas e já vou colocar aqui nosso bolo. Eu divido, pessoal, a nossa massa do caçarola, que eu fiz receita aqui para 2 bolos, tá? Divido e peso esses bolos para sair padronizado. Vamos colocar aqui nosso... Raspar bem o nosso bol aqui para nós não perder nada de massa. Olha o nosso bol como fica limpinho aí, pessoal. Vou bater o bolo de chocolate e não preciso nem lavar o meu bol. Minha balança de precisão, eu vou pesar meus bolos para ver se está dando a quantia certa. Perfeitamente, pessoal. Saiu dividido certinho. 850 gramas deu cada um. Tirando 100 gramas da minha forma, então eu tenho 750 gramas de massa do meu bolo caçarola. Já vou deixar aqui reservado, que eu vou bater 2 brigadeiros. Como é bolo seco, não é bolo cremoso, vou bater 2 brigadeiros, que aí a gente já vai assar 4 bolos de uma vez no meu forno, do meu fogão convencional a gás, tá? O de chocolate é o mesmo processo, pessoal. Primeiro o açúcar e os ovos. E vamos bater até montar. Forno liquidificador, mesmo processo. Aqui no nosso bolo de brigadeiro, pessoal, mesmo processo. Bate até montar um pouco o açúcar e o ovo. Agora eu vou vir com os líquidos. O leite e o óleo, tá? Vou misturar. Agora sim eu tô aqui com a nossa farinha, fermento e chocolate 50% cacau, tô usando, tá, pessoal? E vou peneirar aqui dentro do nosso bol. Vou peneirar essa farinha, esse chocolate e o fermento. Então vocês estão vendo que é muito prático você fazer vários bolos ao mesmo tempo, tá?
Se pegar um pouco na lateral do bol, passa a espátula para soltar, não tem problema. E volta a misturar. Pessoal, no liquidificador é o mesmo processo, tá, gente? O mesmo processo. Bate primeiro o açúcar e o ovo durante em média de uns 5 minutos. Depois acrescenta os outros ingredientes. Nosso bolo de brigadeiro já está pronto. Meus fornos já estão pré-aquecendo. Se for forno a gás, bota para pré-aquecer 10 minutos antes de produzir os bolos. Forno elétrico, 5 minutos, tá? O forno elétrico ele aquece mais rápido. Já estou aqui com o meu bolo caçarola pronto. Agora vou despejar aqui meu bolo de brigadeiro. O mesmo processo, pessoal. Divide a massa. Raspa novamente o bol. E vamos pesar esses bolos, que é para ele sair padronizado. Como minhas receitas já são padronizadas, eu só divido o peso aqui na batedeira, tá? Na balança, tá? Mas se você tem alguma receita, como que descobrir a quantidade ideal de massa? Pessoal, você só precisa, pega a sua forma, enche ela com água até a borda, pesa essa forma com a água, essa proporção de água você vai dividir por 3 na forma. Então essa quantidade, o peso que der na divisão da água por 3 é o peso que vai levar de massa de bolo, para seu bolo sair por uniforme e padronizado. E eu volto novamente a pesar o meu bolo. Mesma coisa, pessoal. 850 gramas. Vou tirar um pouquinho desse aqui, que ele passou 10 gramas. Ok. E ok. Nosso bolo de brigadeiro está pronto. Já vou fornear esses 4 bolos no meu forno a gás, enquanto eu faço de cenoura para a gente colocar no nosso forno elétrico, tá bom? Bom, pessoal, já produzi meus 4 bolos. 2 caçarola, que é o que vai com queijo, e 2 brigadeiros. Agora a gente vai fazer o de cenoura. O de cenoura tem que ser no liquidificador, né, gente? Então aqui no liquidificador eu vou colocar a cenoura, o óleo e o ovo. Já todos os 3 aqui para bater, tá? Vou pegar essa bacia aqui, pessoal, para a gente colocar aqui. Tá bem? Então aqui eu tô com a cenoura, o ovo e o óleo. Vou bater tudo. Bom, pessoal, já bati tudo no liquidificador. Vou colocar aqui na nossa baciazinha aqui para nós fazer o nosso bolo, tá? Enquanto eu coloquei aqui a cenoura já batida, eu vou montar minhas formas, tá? Pessoal, esse desmoldante é muito prático, fácil de fazer, baratinho. Ó, eu melo o pincel uma vez, já passo na minha forma todinha, tá? Não precisa aquele exagero de desmoldante na sua forma. Olha aqui a quantidade que eu passo, pessoal, tá? O segredo para o bolo não grudar na forma está na temperatura do forno e o tempo que fica de forno, né? Essa é a quantidade que eu passo, tá? Vamos fazer o mesmo processo na outra forma. Passei nas duas. Aqui no nosso bolo vai ser o mesmo processo. Vou peneirar a farinha junto com o fermento. E agora o açúcar. Pronto. Vou pegar aqui nosso fouet.
Agora só bater bem, misturar bem. Pessoal, meu bolo de cenoura, ele vai bastante cenoura. Ele é um bolo mais pesadinho do que o seco, né? Do que o brigadeiro, o caçarola, o de laranja. Porém, pessoal, o meu bolo, ele fica bem a cor da cenoura mesmo, tá? Cheirinho realçado de cenoura. E ele não fica aquele bolo esfarelando no outro dia, ressecado. Então essa receita aqui eu acho maravilhosa. Então vamos misturar bem aqui os ingredientes. A gente também não pode bater nosso bolo demais, pessoal, para não ativar o glúten da massa, tá? Até na batedeira ou no liquidificador, misturou, tá ótimo. Faz aquele processo que eu te falei. Primeiro bate o ovo e o açúcar. Se for na batedeira, pode bater bem até montar. Depois acrescenta os outros ingredientes. E no liquidificador, mesmo processo. Não precisa de batedeira, pessoal, para produzir bolos perfeitos e profissionais aí na sua casa. Você utilizando as técnicas que eu ensino aqui, tá bom? Perfeito. Tirar esse bol aqui já pra gente botar para lavar. Bom, pessoal, com as minhas formas já montadas, vamos fazer o mesmo processo. Vamos dividir a massa aqui nas duas formas. Como eu falei antes, essas minhas receitas já são padronizadas para o tamanho da forma. Qual é a forma que você está usando, Giovanni? Eu estou usando a número 19. Mas você pode usar a forma que você tem. Número 18 ou a 19. Deixa eu raspar bem aqui a nossa baciazinha aqui. Pronto. Deixa eu separar isso aqui, depois eu coloco para ali. Pessoal, vou usar aqui o mesmo processo agora. Vou ligar minha balancinha aqui que ela desligou. Vamos pesar nossas massas, tá? Esse aqui tá mais do que o outro, então vamos tirar. Ok. Passou um pouquinho. Certo? Perfeito. Meu bolo está dividido as massas por igual. Agora eu vou fornear nosso bolo. Bom, pessoal, vocês viram aí que é muito prático de você produzir aí bolos caseiros trabalhando da maneira certa. Ingredientes pesados, fornos pré-aquecidos e manter essa organização de produção, tá? Então, em média de 35 minutos, eu gastei para produzir 6 bolos aí, utilizando meu fogão convencional a gás, do meu forno a gás do meu fogão convencional e meu forno elétrico, 6 bolos. Em torno de 35 a 45 minutos, meu fogão a gás ali, meu forno a gás, leva para assar meus bolos. Então, como eu fiz 4 em 35 minutos, eu vou gastar em torno de 1 hora e 10 para a produção de 8 bolos. Em média de 2 horas e 40, 2 horas e meia, eu tenho 16 bolos produzidos, tá? Meu bolo, pessoal, eu vendo em torno de 15 reais, alguns mais caros e o bolo mais barato que eu vendo é 15 reais. Em média de 15 reais o mais barato, os outros são mais caros, tá bom? Bolos cremosos é mais caro um pouquinho, depende da minha receita, tá? Então, 16 bolos a 15 reais, eu fiz só uma colinha básica aqui para vocês entenderem o potencial de faturamento com bolos caseiros, trabalhando em casa e aí na sua cozinha. 16 bolos a 15 reais gera em torno de um faturamento de 240 reais diários. Se você multiplicar isso por 26, você trabalhando 6 dias por semana e folgando um, você tem um faturamento bruto no final do mês de 6.240 reais. Apenas trabalhando 2 horas e meia por dia, tá, pessoal? Existe um processo? Existe. Processo de vendas, divulgação e fabricação de bolos. E aqui eu mostrei para vocês nessa aula como produzir vários bolos ao mesmo tempo, tá? Geralmente eu produzo aí em torno de 24 bolos.
tá? Então vamos botar 24 vezes 15, 360. Se você multiplicar isso por 30 dias, dá um faturamento aí ótimo, tá, pessoal? Então, essa aqui é a maneira mais simples de você produzir vários bolos aí na sua casa, na sua cozinha e utilizando o que você tem, tá bom? Sempre trabalhe com os utensílios já pesados, use utensílios de boa qualidade e mantenha essa rotina padronizada de produção de bolos, utilizando a batedeira e o liquidificador. Se não tiver batedeira, usa apenas o liquidificador, tá bom? Desmoldante caseiro também ajuda muito para montar minhas formas e mantém meus bolos mais com qualidade, tá certo? Gente, essa foi a aula de hoje. Bom, pessoal, nossos bolos está quase pronto. Assim que sair, eu vou colocar todos aqui na mesa e vou mostrar para vocês como ficou esse trabalho, tá bom? Então, um grande abraço. A gente se vê na próxima aula. Agora veja como ficou esses bolos. Bom, pessoal, olha aqui a produção de bolos que a gente faz rapidinho. Bolo de mandioca, milho cremoso, nosso caçarola, nosso de abacaxi, cenoura, brigadeiro. Vocês viram que é muito prático e muito rápido de conseguir fazer uma produção de bolos caseiros em casa. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima aula.